Bom, estamos no nosso último bloco aí do programa Vida Cristã em Debate. Nós vamos fazer um outro programa falando a respeito desse tema. E eu queria mostrar para você, né, juntamente com os pastores aqui, que a Bíblia nos dá margem para poder falar sobre o cristão e a política. Podemos citar aí as falas de Jesus, dar a César o que é César e a Deus o que é Deus. Paulo também, né, falando lá aos Romanos, capítulo 13, pagai a cada um que deve, se é tributo, tributo. O contexto que a Bíblia menciona, nós podemos citar personagens como Neemias, né, podemos falar de Esther, mas eu quero também lembrar você de José, né, que pela sua sabedoria, integridade, intimidade com Deus, governou e ajudou a saciar a fome do seu povo, né? Então, quando, né, o justo, como bem foi dito, o justo está no governo, toda a nação é beneficiada, né, pastor Fernando? Então, o próprio Salvador do mundo, Jesus Cristo, quando nasceu debaixo de um regime político. Os romanos governavam, os romanos eram os mandatários da terra e era um regime opressor, tirano. Jesus cresceu, desenvolveu a sua juventude e implantou seus ideais também debaixo desse regime. Em nenhum momento Jesus infringiu leis. Tanto que a mensagem dele, quando diante de Pilatos, já na fase final do seu ministério terreno, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Porque ele estava sendo acusado até de sedição. Em nenhum momento ele quis ser um revolucionário, ou como muitos foram, e até tentaram fazer dele um revolucionário. Então, Jesus implantou a sua igreja mediante um regime também político da época. Só que a mensagem de Cristo, porque a ideia de Cristo foi trazer salvação ao ser humano e implantar nele o reino de Deus. Essa ideia de reino é espiritual. Não tem nada a ver com as questões políticas ou as formas de regimes políticos. Mas ele não infringiu lei. Ele soube dividir essa questão de César e Deus. Tanto que dai a César o que é dele e a Deus o que é de Deus. Quando a gente começa a notar as diferenças entre César e Deus, a gente percebe que Deus é totalmente imarcessível, é uma coisa totalmente fora de contexto. Mas Jesus mostrou que César realmente é um fato. César sempre existiu e o César ainda existe nos dias de hoje. Toda essa forma de governo, seja ele qual for, pertence a César, né? Então Jesus implantou a sua igreja sem fugir dessa realidade, né? Mesmo instigado para se levantar, como muitos levantaram contra o regime, no caso até totalitário, de Roma, Jesus nunca fez isso. A sua bandeira era a paz, o amor, o perdão, mesmo dentro de um regime totalitário. Porque Roma, quando eles conquistavam os povos, eles tinham o prazer de mostrar a própria insígnia, paz somente através de Roma. E Jesus mostrava que a sua bandeira era o amor. Mas dentro desse contexto, você percebe que havia realmente o contexto político. Então Jesus viveu nesse meio. A sociedade judaica era uma sociedade que vivia oprimida pelo regime romano, mas Jesus ensinou e soube dividir essas questões. Jesus nunca foi contrário, mas também soube agir de acordo com o que é de Deus e o que é de César. Na verdade, no final das contas, tudo é de Deus. Porque a Bíblia diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos aqueles que nele habitam. É interessante a gente observar, né, que a criação já nos dá, né, a direção de Deus para o homem governar sobre todas as espécies. Claro que a gente vai falar de aptidão, de experiência, mas a gente pode citar exemplos, como eu disse na Bíblia, de personagens que mudaram a trajetória do seu povo pela sua intimidade que tinham com Deus, sua fidelidade com Deus, né, pastor? Então, eu tenho na Bíblia um exemplo de uma pessoa política que todos os políticos que estão me ouvindo poderiam seguir. A Bíblia fala no livro de Daniel, fala sobre a vida dele e diz assim: apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por sobre o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes porque nele havia um espírito excelente.
O que eu gostaria de falar aqui, eu já participei, já fui vereador por 2 mandatos, por 2 vezes presidente da Câmara, e sempre, mesmo depois que me ausentei da política, eu fiz um voto com Deus de não participar mais, mas continuei acompanhando a política, continuei acompanhando. E o que eu vejo entre as pessoas que servem ao Senhor e estão na política é que devem nele se distinguir sobre o Espírito excelente. O pastor falou claramente de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde estiver, é necessário que nós façamos a diferença. Em todo o tempo que eu participei da política, eu nunca, jamais sujei minhas mãos com propina ou recebendo coisas ilícitas. Em todos os meses, o cheque do meu salário eu doava um mês para uma entidade, uma vez para a PAI, uma vez para o hospital, e todos os meses eu fazia doação, graças a Deus que eu era abençoado, que eu não precisava disso. Não estou sugerindo isso para ninguém, mas eu estou dizendo o seguinte, que quem faz política com essa finalidade, com esse espírito e espírito excelente de se o dinheiro pertence ao povo, ele deve retornar para o povo de uma forma de benefícios, assim deve ser o político e principalmente como político cristão deve proceder. Então eu vejo que nesse exemplo de Daniel, ainda que perseguido, ainda que humilhado, ele sempre manteve uma conduta reta e íntegra diante de todos os homens. Amém. Estamos aí no final da nossa programação, pastor Ricardo, mas é interessante a gente observar, né? A Bíblia menciona a história de tantos personagens, a interferência desses personagens como Esther, né? E tantos outros, Daniel, que foi citado, mas esse programa dá um gostinho de aprofundar mais, né, pastor? É por isso que nós, na verdade, vamos ter outro programa, porque um programa só para falar de um assunto tão amplo, é pouca coisa, e eu acredito que quem está nos assistindo deve estar bem curioso e quer saber mais. Então vamos deixar mais para o próximo programa, porque eu acredito que vamos ter muito pano para manga, né? Como diz lá na minha Então, diante disso, vamos às considerações finais, pastor? Amém. Amém. Queridos, é muito importante que todos se conscientizem do papel que cada um tem na sociedade, né? Nós vamos falar mais no próximo programa a diferença entre política e politicagem, né? A Bíblia fala que nós precisamos ter discernimento, discernir o bom e o ruim, né? Então nós precisamos ter essa capacidade para saber escolher, né? Nem todo político é ladrão, nem todo mundo envolvido na política é safado, mas nós precisamos entender e discernir quem é quem nesse negócio. Certo. Eu gostaria que você que vai votar observasse, olhe a vida do candidato, olhe o que ele tem como conceitos de família, de sociedade, olhe quais são os objetivos e as intenções dele. Com certeza, se ele for sal da terra e luz do mundo, esse você pode votar, que ele vai ser bom, porque se ele é bom na família, na sociedade, ele vai ser bom também na política. Verdade. Pastor Fernando? Eu acredito que a suma de tudo é que cada um que ouviu, que vão ter a oportunidade, creio, no próximo programa também de continuar ouvindo, que se conscientize do seu direito de exercer a sua cidadania em prol do bem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso aí, no outro programa a gente vai falar de alguns assuntos um pouco mais apimentados, então você aí fica atento, divulga essa programação, se você quiser aí também pode estar patrocinando esse programa, entre em contato conosco, e lembrando você, né, verifique, avalie, né, peça informações para pessoas, porque muitas vezes não sabemos o que está acontecendo por trás, e aí talvez tem pessoas que conheçam um pouco mais, não só a pessoa, mas o grupo que está junto, que formam, né, esse partido, tá bom? Então eu quero deixar um abraço para você, um abraço a todos que nos assistiram, que Deus abençoe a todos, um abraço aos irmãos da Igreja Comunidade Vida na Palavra, também a Comunidade do Casarão, também o pessoal da Jesus para Nações, irmãos da Tempo de Esperança, que Deus abençoe a todos, até o próximo programa.